Olá! Hoje é dia 28 de novembro e você está ouvindo a 11ª edição do Ainda Sem Nome. Aqui de Belo Horizonte, quem fala é Caio César. De São Paulo, eu tenho dois outros colegas aqui para fazer parte da mesa. Como sempre, o meu amigo Felipe Menren, conhecido como Cabeça. Diga lá, Cabeça. E aí, Caio, tudo bom? Beleza? Beleza demais. E também temos convidado especial hoje, Bruno Milagres. E aí, meu caro? Tudo bem, Caio? Felipe? Opa! Bacana demais, bacana demais. Esse que promete ser um Ainda Sem Nome, como da primeira vez que a gente recebeu convidados, uma edição para guardar, né? Antes de começarmos, né, Cabeça, é bom a gente fazer menção aos comentadores, aos nossos ouvintes, às pessoas que participaram aí durante a semana, mandando as suas sugestões, as suas considerações sobre os programas, né? Então vamos começar pela Clarice, que deu um toque legal aí, né, sobre a nomenclatura dos posts com arquivos de áudio, a Cristina Mereu comentando do Velho Continente, muito bacana isso daí, ficamos felizes com o seu comentário, Cristina. O Luiz Carlos, que deu a ideia da edição extraordinária e também matou a charada do telefone tocando. O Gilbert, que sempre dando excelente auxílio aí, minutando o nosso programa. O próprio Bruno Milagres, que hoje está aqui com a gente. Valeu, cara. Obrigado mesmo. E a Berenice, que comentou falando da armação do poema do Bradesco. Eu tenho para te dizer, viu, Berenice, que eu tendo a concordar, mas... Enfim, vamos aguardar o desenrolar da história, né? E a todos vocês que também tuitaram, falaram, mandaram e-mail. Mais alguém, Cabeça, que eu estou deixando passar o nome? Não, acho que só esse povo mesmo. Assim a queima-roupa, faltou? Não, faltaram os comentários que a gente está acostumado, né, cara? As pessoas que costumam deixar os 2 centavos de contribuição. O Narcélio, dessa vez não comentou. Ah, sim. Nós estamos, por exemplo, mendigando comentário no Ainda Sem Nome. Pois é, se você quer ser citado no Ainda Sem Nome número 12, então pode comentar alguma coisa lá agora, pode ser até um comentário de engano, assim, e aí a gente depois menciona você, falou? Mas enfim, se você também tem alguma coisa a dizer sobre os assuntos que a gente vai falar aqui agora, é só você entrar no nosso site, o aindasemno.me, ou nossa página do Facebook, bravamente administrada pelo Cabeça, que é o facebook.com/asnome, e também pelos nossos Twitters, né? Eu sou o Caio CGO e o Cabeça é o... Felipe Cabeça. É isso aí. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Muito bacana, estou muito feliz. É uma honra falar com vocês aí, Caio e Felipe, né? A gente se conhece há tanto tempo. Pois é, já se vão muitos anos. Aqui eu acho que no pré-show aqui rolou uma foto que, sei lá, eu tô parecendo mais o Sylvester Stallone do que qualquer outra coisa. Nossa relação vem de muitos anos, né? Eu acho que a gente só tá chamando gente das antigas, né, Cabeça? O Tecno, o Bruno. Pô, tá muito bacana. Pelo menos 10 anos, né? Pelo menos 10 ou 11 anos de convivência, né, cara? Exatamente. Desde os áureos tempos das pouquíssimas agências em Belo Horizonte. É isso aí. Bacana demais. Enfim, para você que está participando do bingo do Ainda Sem Nome, pode marcar aí a palavra enfim, que o Caio já falou. Mas vamos ao primeiro assunto desta edição, que na verdade é o que motiva a presença do Bruno Milagres aqui no painel hoje. Bruno que não concordou muito com o que a gente falou sobre a falta de criatividade no geral. Pois é, Bruno. Exponha. Eu primeiramente vou dar uma dica para quem está ouvindo, que acho que é legal. Se você comenta e discorda do Caio e do Cabeça, você pode também participar. Você vai ser convidado a prestar esclarecimentos. Acho que eu só estou aqui porque eu discordei de vocês. Mas, assim, a princípio eu achei um pouco extremista essa opinião de vocês, principalmente porque vocês generalizaram, né? Acho que a gente tem, sim, falta de criatividade em algumas áreas. Sim, eu vejo um pouco disso, principalmente nas agências digitais,
em alguns nichos, né, que a gente acompanha, mas no âmbito geral eu sou totalmente contrário à opinião de vocês. Eu acho que a gente tem várias coisas muito diferentes acontecendo, muito criativas e em lugares às vezes inusitados. Pois é, cara, o que eu percebo, e aí reforçando, é o seguinte: às vezes a gente vê um negócio novo, criativo, bacana, e esse negócio é muito copiado e vem muita ideia importada, sabe? E depois que você comentou, eu lembrei de uma campanha que está acontecendo agora da Lenovo com aquele rapaz PC Siqueira. E que ele faz as coisas e aí ele coloca um desafio para a próxima semana lá, ou na verdade ele pede uma sugestão para a próxima semana, e aí eu vou fazer isso na semana que vem. E isso é interessante, mas também não tem nada de novo, né? Assim, eu não, né? Embora algumas coisinhas clicáveis ali, um videozinho clicável que você joga o cara em cima de uma caixa de ovo, umas coisas assim, mas nada muito assim, nada muito surpreendente. E eu não sei, cara. Eu gostaria de ver exemplos, de ver coisas assim. Talvez eu esteja com uma certa miopia de só olhar para imediatamente próximo de mim e não estar vendo as coisas novas aí. O que vocês têm a dizer? Eu até hoje tive uma conversa sobre isso por coincidência e estava falando sobre a questão de o que é copiado, o que não é copiado. Aham. No caso desse nicho de produtos de novas mídias, desse mercado digital, eu acho que ainda tem muita coisa para ser copiada, principalmente dos outros mercados. Então, acho que a internet copia muita coisa da televisão, copia muito do rádio, copia muito do impresso. Ela ainda Muito do tem cinema, né, cara? muito do cinema. E é uma coisa que, por exemplo, no cinema não tem mais o que se copiar, né? Ou tem menos coisas do que se copiar. Então eu acho que a internet realmente ainda se repete muito. E novamente você tem que se voltar para os nichos, procurar coisas realmente fora do espectro mais popular, o mais pop. Popular não no mau sentido, mas no espectro mais pop. Exemplo, né, PC Siqueira e Lenovo. Eu acho que aí certamente vai ser uma coisa óbvia que a gente vai encontrar. Achei bonitinha, mas achei boba. Eu fico com medo, cara, quando eu falo de falta de criatividade, das coisas que são muito piada interna. Vamos ver se dá para eu conseguir passar a minha ideia aqui rapidamente. É aquele tipo de ação que quando a gente olha, fala, nossa, que bacana, que coisa inusitada, que interessante, mas que não tem eficiência para ajudar ou para resolver o problema do cliente. Então acaba virando piada interna. Então é uma coisa só bacana, mas para quem trabalha com comunicação. Só quem trabalha com comunicação entende ou acha legal e assim vai. Então eu tenho muito medo disso, sabe? Da criatividade voltada para esse lado. Né? Você fazer a coisa e a única pessoa, o único tipo de pessoa que vai entender é aquele cara que trabalha, sei lá, junto de você. E aí, pô, o cliente o cliente não vai entender, o cara que está lá, o consumidor não vai entender, e aí sei lá, vocês não enxergam isso de alguma forma? Olha, Bruno, por favor. Diga lá. Não, pode fazer seus comentários. Eu concordo com você, Caio. Voltando ao exemplo lá voltando ao exemplo da ação da Lenovo. Quem é o público que conhece o PC Siqueira, a não sei quem é rato de internet, ou a quem assiste MTV. Enfim, e quem que é esse público? Eu não sei se todo mundo que compra Lenovo sabe quem é esse cara. Muito pelo contrário, né? E eu não sei se a ação faz sentido se não for ele, se ele é um personagem, né? É ele. Se você não conhece ele, enfim, não sei qual a graça da ação. Enfim, achei legal que tinha, mas achei boba. Tem um esquema de tentar trazer esse cara que curte o PC Siqueira, mas que não conhece a Lenovo, não sabe, né,
a Lenovo atende outro espaço do mercado, outro pedaço do mercado, para esse cara conhecer a Lenovo e, sei lá, considerar comprar um Lenovo, né? E validar também, né? Mas em termos da proposta da ação em si, eu não sei, cara. Eu acho muito legal, talvez seja viável para desmistificar que são os motes, né, daquelas açõezinhas de mostrar que um computador Lenovo é resistente, um computador Lenovo tem qualidade e tal. Talvez para isso, não sei. Mas precisaria fazer esse barulho e às vezes você está deixando de chegar a uma audiência que poderia ser muito maior se você utilizasse outros meios, de falar de outra forma com esse camarada. Não sei, né? Esse tipo de ação não reverbera tanto quanto um vídeo do próprio PC Siqueira, um vídeo autoral, de verdade, né? Exatamente. E também não é o caso de você comprar lá um vídeo do PC Siqueira para ele postar no canal dele do YouTube. Eu acho que se ele começar a fazer isso, ele vai se prejudicar, né? Então é aquele esquema de você pegar a mulher lá do sanduíche para depois fazer propaganda da Intelig, né? Teve esse esquema. Então eu acho que é tudo meio uma reapropriação que não fica, sabe, autêntica, legal, né? Pode falar. Eu tenho uma opinião sobre isso também. A gente acabou discutindo, eu não sei se a gente chegou a discutir isso nos comentários, mas é a questão da falta de independência de quem faz propaganda. Eu acho que esse tipo de criatividade que a gente procura, a gente encontra muito em trabalho autoral. Então, quando esses caras estão fazendo um vídeo autoral deles, estão se divulgando, ou divulgando a arte que eles fazem, se é um pessoal de humor, ou se é um pessoal de música, eu acho que aí tem valor. A hora que isso vira um produto comercial, ele perde a independência que ele tem. Sim. E aí a gente a achar dificuldade de achar isso criativo, né? É o esquema falando de outro cara desses videobloggers aí, aquele Mr. Guitarman, que ninguém nem faz, pelo menos assim, das pessoas que eu conheço, não sabiam que o cara era brasileiro. E aí quando o cara estoura e os vídeos dele fazem um maior sucesso, e são vídeos bem criativos. Ele que aplicou a galera numa ferramentinha do iPad aí que faz, você registra o que vai ser o som de um loop, você monta a coisinha e o som na verdade é um vídeo. E aí ele faz um vídeo disso, dele entrando num carro, fazendo uma bagunça danada. Ele fez uns esquemas bem interessantes e aí quando começa a aparecer a coisa institucionalizada dentro do Fantástico, que era o ponto que eu ia falar. Ele apareceu mesmo quando... você sabia que um dos youtubers mais famosos é brasileiro? Conheço o Mr. Guitarman. Aí pronto. Aí, bicho, pegou uma fossa séptica e julgou o Mr. Guitarman lá e falou, beleza, cara, nada aí, porque agora você tá carimbado pelo Fantástico. A coisa mais retrógrada que você pode ter na televisão brasileira, você agora tá carimbado. Antes o Raul Gil pegasse o cara e tirasse o chapéu pra ele. Enfim, né? Rodrigo Faro. Rodrigo Faro ia ser bacana, cara. Eu acho genial quando ele faz as dancinhas lá e fantasiado, né? Poxa, aquilo... Igual, vou dar um exemplo de um troço totalmente inusitado. O Mike Tyson, cara. Cantando Garoto de Ipanema? Teve isso? No Caldeirão do Hulk. Mike Tyson, cara. Rapaz, essa é boa. Free Mike Tyson Free. Pois mas aí atrelar isso foi atrelado a um produto? Totalmente. Aliás, o que no Luciano Huck não é atrelado a um produto? Normalmente um produto em que ele vai tirar algum dividendo ali da venda, né? Mas que bacana, e o que ele estava promovendo ali, cantando Garota de Ipanema? Olha, eu acho que esse é o problema da ação, porque eu não lembro exatamente. Você lembra dele cantando? Mas eu lembro que era o Mike Tyson, cara. A nossa audiência é muito pequena, mas eu gostaria muito que o cara que criou esse negócio estivesse agora lá no meio da sua regorgização. Lá tô falando, e super criativo, e não sabe nem pra que é, né? O que o Google nos diz a respeito disso? Acho que foi Gillette, não? No palco, Caldeirão do Hulk. Posso estar errado, hein? Vamos ver. Eu acho que a gente vai ter que assistir o vídeo, né, pra ver. Gillette.
É Gillette, né? Não sei, peraí. Não, cara, promoção Gillette. Mike Tyson canta Garota de Ipanema no palco. Que legal, hein? Agora, me contem uma coisa. Isso faz com que você considere Mach 3 na sua próxima compra? Ou é indiferente? Cara, pra mim, por exemplo, eu só consideraria porque são várias lâminas, né? E proporcionam um barbear mais rente. Ou você compra o Mach 3 porque o Cristiano Ronaldo mandou da outra vez? Porque o cara que é o garoto propaganda, seja lá qual for, ele é tipo muito forte, né? Não, eu acho que é porque ele tem várias lâminas, cara. Pois é. Bom, aí aquela conversa, o Bruno, fica um contraponto, assim. Eu não sei, eu acho que uma coisa da nossa época, talvez, que seja um referencial bacana, de uma coisa que não foi nada criativo, mas que viralizou da mesma forma, salvo as devidas proporções de 1990 e alguma coisa, a propaganda do macarrão Eumara. Você se lembra dessa propaganda? Clássico. Pois é, sozinho não sei o quê. Então, espalhou, eu me lembro da marca. Poucas pessoas sabem que era o macarrão. Era o macarrão Elmara, né? Eu nunca vi esse macarrão na minha frente, nunca tive oportunidade de ver um pacote desse macarrão na minha frente, porque senão eu compraria. Mas compraria pelo ridículo, né? E pela sei lá. Quando eu falo desse esquema do Mike Tyson e de criatividade, é que às vezes as coisas são muito criativas, muito bacanas, realmente inusitadas, mas não necessariamente elas cumprem o papel de propaganda. Né? No caso de um site, às vezes, o cara inventa de fazer um site com N interações e umas clicagens malucas e aí uma bolinha piscando ali, que é super tendência, e agora todo mundo faz a bolinha piscando daquele jeito, e no fim das contas o site, a pessoa entra uma vez, olha, não volta mais, ou brinca e ponto. Né? As pessoas têm falado muito daquele Museum of Me da Intel, que fez junto lá dentro do Facebook, né? Falando que foi uma putação, uma coisa muito bacana e tal. E aquilo ali, eu olhando, eu falei, bom, isso daqui só serve para mostrar que o Facebook vai abrir os seus dados para quem quer que pagar, e desde que você fale, ok, vai lá que eu quero ver o Museum of Me, e aí a Intel agora sabe um monte de coisa sobre a minha vida, né? Ou e numa ideia muito semelhante àquele clipe interativo do Arcade Fire, que é um experimento do Google para mostrar que o Chrome renderiza HTML5 e os jQueries da vida lá de maneira espetacular. Né? Vocês viram esse videoclipe aí, né? Uhum. Pois eu acho que essa brincadeira do Google Chrome com o Arcade Fire aí para mostrar a coisa é mais válido do que às vezes o Museum of Me ou do que outra coisa, porque está diretamente relacionado com o produto e por isso é mais fácil também você fazer uma coisa dessa maneira. Mas fora isso, assim, as ações muito malucas, muito inusitadas, elas não necessariamente estão tendo a efetividade publicitária ou de propaganda que deveriam ter. Não sei, talvez eu esteja sendo crítico demais. Talvez, mas eu contrariando o Bruno, eu vou concordar com você. Eu falo que esses dois concordam em tudo. Quase tudo. Quase tudo. Mas enfim, cara, eu não sei. Mas eu tenho uma outra visão sobre isso também, que é a questão de... vou dar um outro exemplo, né? Esses são trabalhos que... Esses são peças, geralmente que envolvem alguma tecnologia nova, ou alguma função nova, algum produto novo, mas não necessariamente elas estão criando uma experiência, uma emoção marcante, alguma coisa desse tipo. Essa semana também eu vi, aconteceu o Google, teve um Google Doodle, em homenagem do... Como é o nome do escritor polonês? Do escritor polonês? Cara, pois eu vi esse Doodle, tá lá, eu até dei uma recomendada, mas eu não me lembro o nome do autor, tá aqui no meu esquema. Mas essa brincadeira foi muito legal, hein, cara? Cara, isso eu acho que o Google Doodle é super criativo, ele faz super bem para a marca, né, do Google, e é um exemplo de criatividade que está aí no nosso meio, no nosso nicho. Stanislau Lem.
Uhum. E assim, e ele era cheio dos desafios. Eu fui brincando e a coisa foi demorando bastante. Ele é cheio dos desafios, desafios triviais de matemática e tal. E me pegou ali, né? Me pegou e me despertou para esse cara. Eu acho que isso foi muito interessante e ajuda a mostrar que o Google é uma empresa assim que, sei lá, quer que você seja aplicado em algumas coisas bacanas, né? Aquele Doodle, por exemplo, do aniversário do Les Paul foi genial. Sim, aquele é bacana. Tem, eu acho que Eu acho que tem uma coisa bacana também, que eles têm independência para fazer isso. Eles não estão vendendo um produto nesse caso. eles estão se vendendo, né? Eles estão Estão se se vendendo. vendendo. Eles estão trabalhando a marca aí. Então eu Uhum. acho que eles têm um pouco mais de independência para fazer esse tipo de trabalho, e aí eles conseguem fazer uma coisa mais autoral, mais criativa. É, e isso é verdade. E tem uma liberdade também de fazer, de brincar com o coletivo. Não necessariamente é um doodle, mas alguns dias você tem, na verdade, um emoticon que você coloca no chat do Google+, e ele se transforma no Nyan Cat. Vocês viram esse Sério? emoticon? Não vi esse não. É muito engraçado. Quando você posta isso daí numa conversa no Google, no chat do Google+, isso daí se transforma no Nyan Cat. Então é muito bacaninho o negócio. Né? Então esse tipo de coisa é lógico. Você está vendendo, o Google está se vendendo, mas e dá uma liberdade bacana, né? Um esquema legal. Esse conjunto de caracteres aí, se você copia e cola num chat no Google+, você vai ver o Nyan Cat. Né? E aí, para você saber também o que é o Nyan Cat, você vai dar uma googlada também ou vai seguir esse link que a gente está passando aí para vocês e vocês vão ver o que é o Nyan Cat. É uma coisa bem bacana, eu concordo, viu, Bruno? Aí tem um esquema de criatividade, tem um esquema de te instigar, e é um produto muito mais fácil de vender também, né? É como trabalhar com verbo infinita, você trabalhar com o Google como seu cliente, né? Para fazer doodle. Né? Eu acho que, assim, só tentando retornar ao assunto da criatividade, eu acho que existe, assim, o que eu discordo de vocês é que a gente não pode generalizar. Eu acho que tem vários lugares, vários tipos de ações que são super criativos. Assim, na verdade, eu acho que a gente vive uma época que a gente nunca teve tanta coisa criativa, tanta informação diferente e instigante ao mesmo tempo, né? Inclusive é um excesso disso, há um excesso disso hoje. Uhum. E só concordo que em alguns casos, em alguns nichos, realmente existe muita repetição e muita cópia. Enfim. Sim. Sim, não, mas eu acho que deu para dar uma amolecida nessa posição Isso, generalizante aí. isso, Realmente, exatamente. talvez não seja para tanto, né? Mas você tem um bom crédito aí em amolecer essa posição. Mostrando os exemplos que você deu já mostram isso, né? Que são coisas realmente diferentes e, enfim, não dá realmente para generalizar, mas é uma percepção, né? Uma coisa que a gente. Ainda dou uma dica para vocês, assim, olha para a Islândia. Acho que a Islândia é o país mais criativo do mundo. Isolado no meio do nada é um país criativo. Islândia é super legal. Eles são criativíssimos para escolher nome de vulcão, né, bicho? Poxa. Assim, vamos colocar todas as consoantes juntas e repetir ao menos 3 vezes cada uma, e esse será o nome do vulcão. Uma ilha com bora lá. 320 mil pessoas, que não tem nada para fazer, vamos falar a verdade. Os caras têm que ser muito criativos. Eles têm que se virar ali, né, bicho? Poxa. Mas bem, né, eles têm crédito, assim. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eles têm crédito de ter saído a Bjork de lá de dentro, né, cara? Eu gosto da Bjork. Pô, Não gosto do Sigur Rós, né? Mas eu sei que você gosta, né? A população da Islândia em 2010 foi de 317 mil pessoas. Grande país, grande país. Um dia passarei por lá. Em 2008 quebrou, hein? Não vamos esquecer. Não, e o detalhe, eles estão se reerguendo, eles estão fazendo um esquema muito legal sem depender de banco e de instituição financeira internacional, tipo FMI para salvar o Banco Mundial ou o que quer que seja. Eles estão se reerguendo sozinhos. Né? Está dando, na verdade, a quebradeira pela qual a Islândia passou em 2008, eles se recuperaram
de uma maneira muito mais elegante do que Grécia e Itália, por exemplo, e Espanha está quase entrando no mesmo caminho. Mas isso é papo para outro esquema, talvez. Né? Enfim. Um podcast sobre isso é papo de boteco. Isso. Sui generis a discussão aqui. Mas enfim. Esse boteco isso só não pode te levar a Angela Merkel, senão vai dar problema. Não vai dar problema. Tem uma coisa super criativa é a galera que percebe que a Angela Merkel está sempre com as mãos na mesma posição nas fotos. Vocês já viram isso? Nunca percebi isso. Não. Dá uma googlada aí que tem gente que se dedica a montar site para reportar que as mãos da Angela Merkel estão sempre na mesma posição em qualquer foto que ela tira, assim. Qualquer encontro de G, qualquer coisa, encontro dos líderes europeus, ou o que quer que seja, ela está com as mãos sempre fazendo o mesmo gesto que para nós aqui é meio subliminar. Mas enfim, depois isso fica curiosidade para uma googladinha básica. Enfim, vamos para o nosso segundo assunto, que talvez pelo tempo acabe virando o último, mas tem um terceiro assunto muito bom também, mas vamos lá. Cabeça, você escreveu no seu blog uma reflexão sobre o que devemos priorizar num blog. E, enfim, eu acho que todo mundo que acompanha o meu blog sabe que o que eu priorizo, na verdade, não é nada, né? Porque não tem conteúdo, não tem visual, não tem absolutamente nada. Mas o que você prioriza no seu blog, Cabeça? Caio, só o preâmbulo, é que essa discussão eu peguei de carona na conversa alheia, bistrô que eu costumo almoçar lá perto do trabalho. Bistrô também conhecido como o serve-serve de comida aquilo? Bistrô porque são poucas mesas, cara. Um bistrô aqui, são poucas mesas. Que vende então tá PFs de 11,50, só que você imagina. Cabeça, eu acho que vale uma propaganda aí. Vale. Amanhã você quer almoçar grátis, Cabeça? Cara, eu descobri esse lugar, na verdade, talvez foi o primeiro uso do Foursquare pra mim, sem usar um Foursquare. Eu passei na porta e vamos ver o que o povo fala no Foursquare. Tava lá, Panela do Guri. Tava assim, o melhor bistrô do Itaim e o melhor bife acebolado do Itaim. Só que, bicho, você tem que sentar perto da porta, porque senão você vai sair cheirando a chapa. Mas o chefe Guri já me disse que ele vai ampliar a partir do mês de dezembro e vai ser um outro nível. Acho que o Guia Michelin já pode ficar de olho aí Mas enfim. Imagina. Mas enfim, então tinham quatro pessoas almoçando lá, parece que eram colegas de trabalho, e eles estavam querendo fazer um blog coletivo. E aí eles chegaram à conclusão de que o layout ele era 60% do projeto de um blog. Eu fiquei pensando, bicho, não pode ser 60% do projeto, porque é você valorizar demais um canal que você tem que ter conteúdo. Eu acho que, na verdade, o blog, eu até pus isso no post, layout é 20%. O conteúdo 40% e a arquitetura e usabilidade os outros 40%. Eu não sei se a gente pode extrapolar isso para outros projetos, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração o fato de que, pelo menos em um blog, o conteúdo ele é muito importante. E achar a informação dentro de um blog também é muito importante. Mas, Cabeça, você acha que são só 40% para conteúdo? Porque, cara, sim, por um... assim, eu daria 80% para o conteúdo, cara. O resto não importa, é Pareto. É verdade. Pois eu tenho uma coisa que, assim, dependendo daquilo que o seu cliente, na verdade, o cliente aqui está falando é o consumidor. Dependendo do que ele valoriza, é isso que você tem que correr atrás. E quando se trata de uma ferramenta de publicação cuja finalidade é disponibilizar conteúdo, talvez o conteúdo seja a coisa mais importante. Mas como que o cara vai chegar a esse conteúdo? Né? É engraçado que a minha cabeça ela sempre vai para um lado mais crítico quando eu leio essas coisas. E eu acho muito pertinente porque às vezes você vê muito blog que é muito citado, sucesso, tem um layout até razoável, mas esse layout é emporcalhado com anúncios do Google. Porque o cara precisa ganhar o dinheirinho dele ali, então ele põe anúncios do Google em tudo quanto é lugar e você não consegue efetivamente ler o que deveria estar escrito nos posts. Então, entre o título e o início da postagem, tem lá 5 parágrafos de anúncio do Google, sem nenhuma bordinha, sem nada, e o anúncio se mistura, e enfim, fica aquela coisa grotesca. Então eu acho que o conteúdo ele tem uma relevância gigante, mas porém, contudo, entretanto,
se ele não for bem encaixado visualmente, ou encaixotado visualmente, para enfurecer os diretores de arte, né, falar que o layout serve para encaixotar o conteúdo, mas se ele não for bem encaixotado, se ele não for bem embalado, a pessoa não vai conseguir encontrar a informação que ela precisa. Ou se não tiver uma letra de um tamanho decente, ou com um tratamento decente, ou títulos coerentes. E isso aí vem... Estou te cortando aqui no seu próprio podcast. Não, mas estamos aí para isso. Você não acha que a gente pensa isso porque a gente faz ou já fez parte desse mercado, não? Eu vejo muita gente acessando o blog, assim, eu falo da questão do conteúdo porque a gente só acessa um blog pela questão do conteúdo, né? Eu nunca nem entro num blog para ver o design do blog. Olha que eu sou um designer gráfico. Eu acho que conteúdo é tudo. E eu acho que a gente tem uma opinião um pouco... Enviesada, muito técnica até, né? Eu penso o seguinte, cara... Tem um esquema também que é o de passar credibilidade. Então, se você vai lá, monta um blog, vamos falar de blog mesmo, porque mídia social tem uma relevância gigantesca e cada vez mais, não sei se feliz ou infelizmente, empresas têm utilizado dessas ferramentas. Mas se você vai entrar num blog e esse blog trata de um assunto que para você é sério, sei lá, às vezes uma doença, e aí o blog é o relato de alguém que tem essa doença, ou um site especializado para alguém que vive com essa condição, e você está buscando alguma coisa, e aí de repente você se vê cercado de informações que na verdade só sujam a interface, e você não consegue ler efetivamente o que você gostaria, ou para você acessar os comentários, que são às vezes nesse tipo de site a parte mais relevante, né, que o cara posta uma coisa e aí tem um monte de comentário que vai ser mais esclarecedor do que o post, e aí está todo cheio de obstáculo para você chegar até essa lista de comentários. Isso faz uma diferença danada na experiência da pessoa, né? E é diferente da gente falar, por exemplo, que os blogs que eu acompanho, eu leio pelo feed RSS, então eu nem vejo o visual deles. Mas RSS, infelizmente, aí eu acho que é um infelizmente mesmo, não é uma coisa trivial. As pessoas não compraram a ideia do RSS. Né, pessoa comum. Acho que talvez nós aqui não nos encaixemos nessas características. Mas é o cara que chega lá. Ou o RSS ainda não foi empacotado, né, como você mesmo disse, empacotado para um usuário médio, comum. Que não, que não quer se preocupar ou que não quer aprender a utilizar, que é uma experiência mais simples ali de adicionar um feed de RSS. Pois é, eu temo pelo futuro do RSS com essas tentativas, sabe? Eu acho que até teve uma briga danada que a Mozilla ia retirar, na verdade acho que retirou, né, da barra de endereços do Firefox a partir da versão, sei lá, 7. Você não tem mais aquele íconezinho do feed RSS num site que tem feed RSS. Né? E isso daí causou um estresse danado, né? Que era uma das tentativas de introduzir, aplicar o cidadão médio na brincadeira do RSS. Eu gostaria de ver, né? Mas não sei se vai ser o futuro da coisa, não sei. Mas eu acho, o conteúdo certamente prevalece, ele tem um impacto ou deve ser priorizado. Eu acho que o resto deve, os outros 20%, né, na minha conta, eles devem não atrapalhar o conteúdo. Aí eu concordo com você. Coloca um monte de anúncio, de banner, de link ali, que te atrapalha ali o conteúdo. É a mesma questão do tamanho da fonte, né? A principal coisa que você precisa fazer, claro, se é um blog de texto, digamos assim, né? A principal função é o texto ter um tamanho razoável para você ler. Então, eu já perdi a conta de número de blogs de designers que você entra e a letra é tão pequenininha que você lê 1, 2 linhas e acaba por ali. Pois é, e não passa muita seriedade também, às vezes quando tem... E aí é uma coisa que se complementa, né? Você está falando de letra, eu tento também tendo a observar o texto em si, né? Às vezes o cara escreve e comete erros gramaticais, isso queima o filme dele, tanto quanto usar, sei lá,
letra cinza em cima de um fundo preto, né? O que designer adora fazer. Né, ou em cima de um grafismo qualquer, complica a coisa. Né? Então eu acho que são coisas que se complementam. E aí os 20%, às vezes eu daria um pouquinho mais, mas esse peso, ele não deve ser pequeno, encarado como pequeno, ele deve ser encarado como isso que você falou, Bruno, de suma importância para não atrapalhar. Se não atrapalhar, é porque está sendo bem feito. É isso. Eu vou ter que refazer essa... Reescrever seu post? Sim, mas vou refazer essa conta, vou levar isso em consideração. Eu acho que essa é uma boa enquete, hein, cara? E a gente vocês deviam colocar isso nos comentários lá. Então, elejam qual é o peso de conteúdo, layout, ou seja, o aspecto visual, e em terceiro lugar, navegabilidade, usabilidade e arquitetura de informação. Eu acho que as coisas acabam se encaixando, né? Mas, enfim, vamos ver aí. Né? Não adianta nada também ser super fácil de achar e não ter nada. Marque aí no seu bingo, que o Caio falou, enfim, agora de novo. Mas vamos ao terceiro item da nossa graciosa pauta dessa noite. Estamos atrasando só um pouquinho o nosso cronograma. Embora, Caio, o Luiz Carlos tenha falado que ele não gosta quando a gente atrasa muito. Quando a gente acelera muito. Pois é, eu não sei, eu acho que eu sou ponto fora da curva, mas eu curto uns podcasts, e aí aplicando a galera em 2 podcasts que eu acho que são fenomenais. O primeiro deles é o No Agenda, o noagendashow.com. Esse aí para mim é um dos melhores podcasts do universo, e ele sempre é tipo 2 horas de podcast, ou 2 horas e 15. Os caras não estão nem aí, se você escuta, beleza, né? Eles partem do princípio de que é de seu interesse escutar o podcast. Eles fazem o podcast como uma coisa de utilidade pública. Então eles imaginam que você precisa ouvir o podcast. Né? Um dia eu chego lá. Né? E o outro é o The Linux Action Show, que também costuma ser um pouco longo, né? Não é tão curtinho quanto meia hora, mais uns 40 minutos, e sempre tem uma reflexão mais profunda. Mas é muito de nerd esse segundo, né? Então eu acho que 90% do público já está dormindo ou já está fazendo outra coisa enquanto eu estou falando isso agora. Mas enfim, pode marcar de novo aí no seu bingo. O Cabeça jogou essa ideia aqui e eu acho que é uma ideia muito bacana, cara, que é o seguinte: Bruno, você procura nas mídias sociais informações antes de você fazer uma compra? Especificamente nas mídias sociais, não. Você procura na internet como um todo? Procuro na internet e muitas vezes eu procuro os amigos. Aquela perguntinha para aquele seu amigo mais nerd ou mais expert, segundo o Malcolm Gladwell. Exatamente. Eu faço uso da minha rede de conhecidos. Cabeça, você busca nas mídias sociais quando você vai fazer alguma compra? Na verdade, sim, eu faço busca. Mas não é aquela busca de dona de casa ou sou fiscal do Sarney. Mas o negócio que eu acho é assim, você não... eu procuro saber, por exemplo, se eu quero comprar vamos pôr assim, igual recentemente eu comprei uma mochila para guardar minha câmera. Aí você vai, tipo, BH Foto Vídeo, na Amazon, em qualquer site desse, você tem lá aquele caminhão de críticas e avaliações a respeito do produto. Eu leio algumas, assim, não vou ler 8 mil reviews do negócio. Mas o ponto eu já sei exatamente o que eu vou esperar, entendeu? Tem espaço porque eu quero, não tem espaço, dura, não dura, é bem construída, o zíper vai durar, enfim. Eu acho que hoje o ponto é esse, assim. Você compra, Caio? Só para fechar. Eu uso bastante as mídias sociais e quando eu não uso eu me arrependo. Eu vou comprar algum produto, eu dou uma olhadinha na Amazon e aí vejo aquele caminhão de reviews e eu vou buscar os reviews que estão dentro da curva. Né? Então, e aí vale um disclaimer. Se você é meu aluno, você provavelmente já ouviu isso umas 5 vezes durante as aulas. Mas e aí você pode avançar a discussão aí uns 5 minutos para você não perder muito seu tempo. Mas eu entro lá na página da Amazon e vejo aquele caminhão de reviews. E aí eu vou nos reviews que representam a média. Então se a média é 3 estrelas, eu vou lá nos que representam 3 estrelas e vou ver o que as pessoas estão falando.
tendo a confiar pouco nos que dão 5 estrelas e tendo a confiar pouco nos que dão 1 estrela. Que normalmente é a experiência normal, então o cara que deu lá as 3 estrelas. E aí eu vou me informar sobre o produto. E aquilo provavelmente vai dar algum tipo de resposta que é adequado ao uso que eu vou fazer. E isso é fabuloso. Eu acho que nesse ponto a gente tem muito pouco ainda em operação no Brasil. Não vejo isso acontecer nos sites de e-commerce brasileiros. Eu vejo isso acontecer de forma bem forte na Amazon, por exemplo. Eu vejo isso acontecendo no Brasil, no Mercado Livre. Né? Mas aí é muito mais com relação ao dono do produto do que ao produto em si. Né? E eu encaro também, ou eu também percebo que quanto maior é o investimento que você vai fazer naquela compra, maior é o seu cuidado nessa busca. Então, se você vai investir muito numa determinada compra, você vai buscar mais informações. E isso é fabuloso. Né? Então, numa dessas, produtos que às vezes são mal avaliados, a coisa é desmistificada. Né? Eu já vi isso na compra de carro. Então você vai comprar um carro e aí você fala com as pessoas ao seu redor e essas pessoas falam, não, mas esse carro aí, manutenção dele é ruim, não sei o que, ele é um carro que as peças são caras e tal. E aí você dá uma googlada, você acha às vezes um fórum só de aficionados sobre aquele carro, aquele modelo específico. E aí eles têm essa discussão e outras. E aí nessa discussão fala, bom, era assim há 5 anos, agora já não é. Então isso ajuda bastante. Né? Eu acho que as mídias sociais têm um papel fabuloso nessa brincadeira, porque diferentemente de um jornal da grande mídia ou da mídia tradicional, não há comprometimento, ou pelo menos teoricamente não há comprometimento, o que é muito legal. Então, ao invés de você querer saber, sei lá, vai comprar um carro, vai perguntar para aqueles daqui de Belo Horizonte, ou vai consultar o que o jornal Estado de Minas ou o que o Boris Feldman fala, você não vai fazer isso se você tiver com a internet na sua mão. Você vai buscar as pessoas que efetivamente pagaram para ter o carro, estão lá pagando o IPVA todo ano desse carro e usam o carro. O que essas pessoas falam? O que essas pessoas falam tem mais importância para mim do que o Boris Feldman fala. Porque o Boris Feldman viaja para o Salão de Genebra a convite da montadora A ou da montadora B, então é muito pouco provável que ele vá falar mal dessa montadora. Ele, sei lá, os carros dele são abastecidos com gasolina gratuitamente pela bandeira X, então é muito pouco provável que ele vá falar que aquela gasolina é ruim. Então a opinião do jornalista ou do jornal ou do veículo tradicional de comunicação é totalmente enviesada, por mais que fale que não seja, mas é. Enquanto que o cara que, igual eu, vai comprometer grande parte do salário dele para pagar o carro, esse cara tem uma chance de ter uma opinião mais sincera. E se esse cara me falar dos problemas dele, eu vou ficar muito feliz, e se isso evitar de eu cometer algum erro, isso vai ser muito bacana também. E quando eu deixo de seguir isso, eu danço. Eu comprei um produto recentemente e comprei porque estava na loja, estava bacaninha, e eu falei, vou aproveitar e vou comprar. Com 6 meses de uso, o produto já está abrindo bico e eu não tenho como repor, não tenho como trocar, porque foi comprado fora do país e agora eu estou passando raiva. E eu busquei, eu dei uma googladinha e já vi que esse é um problema que aflige, sei lá, muita gente que tem esse produto. Eu falei, devia ter feito isso antes. Eu sou mestre de fazer compra tanto online quanto na loja mesmo. E assim, a primeira vez que eu acesso a internet, logo em seguida a compra, eu vejo uma promoção com preço menor do que eu paguei. Uma vez comprado, não pesquisa. Né? Aí tem um negocinho que é a dissonância cognitiva. Né? Você vai ficar sempre, poderia ter pago menos e tal. Mas voltando a esse assunto aí, tem uma coisa que eu sinto falta, Caio, que é esse mesmo tipo de informação para serviço. A gente vê muito de produto, né? Mas a gente vê muito pouco de serviço. E isso talvez seja uma coisa que a gente encontre sim nas redes sociais. Mas tem um site de busca, enfim. E aí há de se considerar também que serviços dependem, né? Assim, por exemplo, você pode falar que você foi, igual o Cabeça acabou de falar, que ele vai lá no restaurante do, como é que chama lá? Do Guri? Panela isso aí, do Guri. Vai lá no Guri, Panela do Guri. Então o Cabeça, exímio frequentador da Panela do Guri, falou bem. O Panela do Guri não vende bens, ele vende serviço, né? Tem lá a comida atrelada, mas é serviço.
pode ser que um dia, quando eu estiver aí em São Paulo por algum motivo, eu deseje ir ao Panela do Guri, e nesse dia ele comprou carne mais barata e a carne era, sei lá, clandestina de cavalo. E aí vai ser horrível, a minha experiência vai ser nojenta, ou então um dia que está muito cheio, porque agora o que o Cabeça falou, todos os ouvintes do Ainda Sem Nome que moram em São Paulo e região, né, no ABCD paulista, vão frequentar agora o Panela do Guri para ver se conseguem encontrar o Cabeça lá e pegar um autógrafo. E aí o lugar vai ficar impraticável. Então, há de se considerar que tem essa questão nos serviços, né? O serviço prestado para você pode não ser igual ao serviço que vai ser prestado para mim, mas vale muito esse tipo de reporte, porque é pela sua recomendação que eu vou experimentar o serviço. Porque diferente de produto, que você pode olhar se o produto é bonito, bacana, resistente, serviço não tem como você experimentar, né? Não tem como você experimentar um corte de cabelo ou sem consumir o corte de cabelo. Né? Então eu posso te falar, ó, vai lá no barbeiro que eu corto meu cabelo, que é bacana. Se você achar que meu cabelo é bacana, você vai comprar a ideia. Agora, se você achar, não, Caio, esse caminho de rato aí que fizeram no seu cabelo não é tão bacana, então é bom que eu não vou lá. Né? Então, não tem jeito de você desassociar a coisa. É um pouco mais difícil esse reporte, né? Mas é necessário. É necessário até por igual, às vezes, para algum serviço que você não tem a menor ideia por onde começar. Exemplo, eu mudei para o apartamento que eu moro aqui e tive um problema de cupim da herança da inquilino anterior. E eu tinha que achar uma descupinizadora. Cara, digitar descupinizador em São Paulo no Google é um negócio que não vai te dar luz nenhuma, entendeu? Não. E aí você sente falta exatamente de saber assim, qual que é boa, qual que não é boa, qual não é boa, por que ela é, o preço é bom, o serviço é bom, etc e tal. E aí vira meu negócio de tentativa e erro. Às vezes você vai marcar logo tipo 3 assim, liga para 3, aí você vai dar sorte ou não. Nesse caso, eu acho que aqueles serviços tipo o Zagat, aqui o próprio Foursquare tem isso, né? Você viu o esquema do Panela do Guri pelo Foursquare? Talvez essa seja a única coisa boa desse Foursquare. Né? Nisso eu vou concordar com você, Caio. De todas as inutilidades do Foursquare, tá aí uma menos inútil. E o mais legal é que esses caras que ficam, esses panacas que ficam enchendo o saco no Twitter, dando check-in em lugar só pra fazer uma de bacana, né? Tipo, estou nesse lugar e você nunca estará aqui. Esses caras não são os que escrevem. Esses caras nunca escrevem reviews. Então, às vezes, você vai no lugar e fala, poxa, eu já vi esse cara aqui, deixa eu ver o que esse cara escreveu. O raio do cara não escreveu porcaria nenhuma, ele dá check-in lá toda semana, mas nunca escreveu nada. Mas, enfim, esse tipo de serviço, de review, o Zagat tem isso, o Google tentou implementar isso com aquele hotspot, né, que eu não sei nem se ainda funciona. Eu cheguei a fazer um monte de review lá, mas não sei se ainda é utilizado. São ferramentas muito bacanas, né, cara? Poxa, eu acho que pode funcionar como fiel da balança, né? Você está na porta de 2 restaurantes, um está com fila e outro não está com fila, você tende a ir no que está com fila, contrariando toda a lógica, né? Porque se ele está com fila, deve ser porque a comida lá é boa, então eu vou nele. Mas se lá nos ambientes virtuais tem uns reviews muito bacanas e falam que o que está sem fila é bom, talvez eu vá para o sem fila em função do serviço virtual. O que vocês fariam? Sem fila. Sem fila. Sem fila. O review, cara, é a confiança naquele dado de alguém que é como você. Por isso que as mídias sociais são tão importantes. Embora... Né, cara? Isso... Bom, desculpa, continua. Embora o paulistano tem uma tara com fila, mas isso é só um rint. Cara, não me faz falar nada sobre isso. Não, beleza, continua. Mas enfim, deixa eu aproveitar que o Bruno ainda está concordando com as coisas que eu falo e vou me dar muito por satisfeito aqui de fechar que o Foursquare tem esse valor. Que é esse esquema de você confiar, por exemplo, sei lá, você sabe, sei lá, eu sei do seu grau de exigência, por exemplo, com relação a almoço. E aí eu vou no lugar e vejo que você um dia esteve aqui e falou bem, isso para mim é muito importante. Né? Mais importante do que eu ver o lugar cheio e o lugar vazio. Falar, bom, o Cabeça já veio aqui, eu já almocei com o Cabeça, eu sei que ele tem as mesmas exigências do que eu, então pode ser bacana, então eu vou nesse daqui. Esse tipo de ferramenta é primordial, cara. Só para isso. Não, o Foursquare é só para isso.
Mas as ferramentas em geral que dão esse tipo de serviço ou proporcionam esse tipo de serviço, elas são batutas. O Foursquare, enfim, o Foursquare merece uma reflexão só para ele. Mas eu acho que com isso a gente encerra a nossa pauta, né, cara? Encerramos a pauta. Com exata meia hora de atraso com relação àquilo que a gente tinha acordado previamente. Estamos de bom tamanho, tá bom, né? Tá razoável. Tá bom. É isso aí. Algumas palavras finais aí, Bruno Milagres, nosso convidado de hoje? Eu agradeço aí a oportunidade. O time tá jogando bem. Vamos falar de futebol hoje, né? Por enquanto, até o próximo. Dependendo do próximo ainda. O Caio tem essa vantagem. O Caio, eu acho que, tipo, se colocar o 15 de Jaú contra o Barcelona para jogar, o Caio é capaz de achar que o 15 de Jaú tem alguma chance de ganhar a partida, né? Eu ainda bem que a discussão hoje aqui é em vídeo, viu, bicho? Porque quando vocês começaram a falar do time tá jogando bem, eu tô igual o Snoopy, né? Quando começa blá, 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 daí eu olho pela boca de vocês assim, tá falando ainda, então deixa eu Mas para aqueles que gostam de futebol e acompanham esse podcast e torcem pelo time que eu torço, que pode ser rebaixado para a segunda divisão no domingo vindouro. Você torce pro Ceará? Pra quem que você torce? Cruzeiro, né, Caio? Sim. Mas o Ceará pode cair também. Se alguém de Fortaleza que torce pro Ceará, a gente tá irmão nessa dor. Tamo junto, né? Vocês juntos, vocês e a mãe do Cazuza. Mas o fato é, então, que piadas de futebol nesse podcast estão vetados até segunda ordem. Nossa, tá decretado aqui. Então. Mas enfim, Bruno, prazerzão ter você aí, bacana, matando uma saudade aí de quase 10 anos que a gente não se fala, né, cara? Podia, se ele quiser, ele deixar os contatos dele, né? É isso aí, dá uma plugada aí, você vai ganhar, cara, de cara, pelo menos 10% dos nossos ouvintes, ou seja, 1,3 seguidores novos no Twitter. Qual que é o seu handle lá, cara? Poxa, podem me adicionar lá no Twitter, @Bruno Milagres. Isso aí. Eu prometo falar muita coisa interessante lá não, mas podem me seguir. Bacana, você vai perceber, cara, a partir do momento em que esse podcast for colocado no ar e as pessoas escutarem essa fala sua, você vai ter um acréscimo de 1,3 usuários novos te seguindo. Eu te garanto. Mas enfim, estamos muito felizes. Fechando esse 11º episódio, espero que vocês tenham curtido. Gostaríamos de ouvir os seus comentários, as suas considerações, e para isso use o nosso site aindasemno.me ou a nossa página no Facebook, o facebook.com/asnome, ou então diretamente pelo meu Twitter, o Caio CGO, ou então pelo Felipe Cabeça, lá no Twitter também. Estamos todos aguardando aquilo que vocês têm para dizer. Bruno, de novo, muito obrigado. Foi muito bacana você por aí. Eu que agradeço. E, poxa, legal demais. Cabeça, até semana que vem. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até lá. Um abraço. Valeu, um abraço, gente. Até mais. Tchau.